E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Zcast. Tem que fazer como é que se fala? Uma vinhetinha, né, de entrada. Você que tá chegando aí agora, vou te pedir para você pegar esse aviãozinho, mandar para dois brother ou uma broda sua aí, que a gente vai compartilhar hoje sobre projetos. Eu já vou compartilhar com a galerinha aqui, conhecida. Mandar pro Nodinha, que agora tá sem casa, tá escondendo o jogo, ninguém sabe pra onde ele vai. Nico Sá, rapaz, faz tempo que eu não converso com ele, trocar umas ideias com ele. Sampaio. O Alírio, rapaz, faz tempo que eu não falo com o seu Alírio. Tô que manda aqui pra galerinha. Se você aí, mexe com essa área de refrigeração, ar-condicionado, tem alguma empresa que mexe nisso aqui, compartilha com a galera. Porque é um conhecimento aqui, topíssimo. Mandar para Eletônica Tavares. Mandar para o Elton também. José Neto, para Elis. Rafael Garcia. Então, o que manda aqui pro pessoal? Tanto que é importante você muitas vezes não ficar calado e compartilhar com o pessoal a respeito de conhecimentos que muitas vezes você acha que não vão contribuir para a vida dos outros, né? Mas eu quero te dizer, cara, todo conhecimento compartilhado, mano, é top. Você só tem a crescer. Pronto, eu já mandei vou mandar também pro Jair Messias Bolsonaro aqui, que tá na minha lista de contatos. Mas é isso aí. Vou dar início hoje, vou falar algo bem breve com vocês. Desculpa não ter entrado na hora, mas que chegou uma demanda aqui para mim. Aí, vocês acham que não chega? Muitas vezes chegam as demandas de uns manuais em inglês e uns esquemas elétricos que você tem que se virar e dar conta, Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje? Que é um ponto que... o Elton tá firme e forte aí. Que é um ponto muito importante na vida de qualquer profissional envolvido nessa área de engenharia, área administrativa, área de resolver problemas. E muitas das coisas que eu compartilho aqui com você tem que abstrair para a sua área de atuação. Como assim? Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre projetos, né? Como que de fato você pode iniciar... minha colinha está aqui. Como que você pode de fato iniciar nessa área de projetos? Como que você pode? Sabe, tem muitas pessoas que acham que... Vou dar uma ideia aqui para minha área. Que para você ser um projetista, você precisa... muitas vezes ter nível superior, ser fodástico, ter uma vasta experiência, ter uma equipe de desenhos e projetos para você ali. Todas essas coisas são consideráveis e algumas delas são até relevantes, mas elas não são excludentes. Não significa que se você não tiver uma delas, você não vai conseguir projetar. Você sabia que tem pessoas que não começam alguns projetos? Sabe por quê? Porque simplesmente não começam, não fazem. Porque a pessoa não se acha, eu não tenho as ferramentas para começar ou para fazer isso e aquilo. Então, como que você pode de fato iniciar um projeto? Como? O Renanzinho entrou aí. Vou contar até um exemplo do Renan aqui, né? O Renan é aluno do nosso curso de projetos Sistemas VRF e ele já passou para mim umas demandas. Anato, no curso tem projeto em Revit, você ensina? E eu já vinha querendo... abarcar essa área de projetos em 3D, projetos em BIM, Revit, e não tinha tanta expertise até que apareceu uma necessidade, apareceu um problema, na verdade apareceu uma oportunidade. O que eu fiz? Eu abracei a oportunidade. Toda vez que você abraça uma oportunidade, você vai ter que se virar nos 30 para dar conta daquilo ali. Eu literalmente tive que me virar nos 30, tive que aprender a modelar no Revit, tive que aprender a expertise de fazer uma modelagem em Revit. Eu já sou um projetista, eu já sei fazer, tenho experiência nisso. Mas aprender a modelar no Revit era diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu quero te dizer que a única coisa que começa grande é monstro. Literalmente é monstro. Eu achei tão top. Ontem eu tive num evento da LG aqui em Goiânia. Tipo um LG Climatiza. Um evento que a LG faz... Ela fala muito sobre split, multi-split, não fala nada sobre VRF, mas ela reúne muitos instaladores daquela região. E eu achei tão legal, teve uma palestra do Job Ney, do Job Palmeira. Muito boa a palestra dele. Sabe por quê? Porque sai da caixinha, sai do padrão, né? Ele falou sobre questão de precificação de valores, de muitas vezes as pessoas
coloca um preço e não tem a mínima ideia se aquele preço banca o custo da instalação dele, ele estava fazendo esse contraponto. Mas ele comentou algo muito importante de que para você fazer diferente, sabe o que você precisa? Fazer. Ele contando de uma experiência, ó, o Job é fera, ele contando de uma experiência de um cliente, de um instalador lá em São Paulo. Eu achei fantástico esse exemplo, que toda vez que o cara chega, que ele vai entregar uma obra, sabe o que ele faz? Ele compra um edredom, põe a logo da empresa e ainda entrega 2 canequinhas, tipo canequinha de chá quente, ou de leite quente, de café quente, e entrega para o cliente assim, ó, tá aqui, ó, assim, um edredom. O que isso tem a ver com ar-condicionado? Tá aqui um edredom e a canequinha porque você vai passar frio com o ar-condicionado que foi instalado, e é um ar-condicionado que refrigera muito bem. Eu achei tão fera esse exemplo. Ele saiu do padrão, ele inovou na área dele, ele fez algo diferente, ele começou diferente. Eu falei, cara, o que eu posso trazer para minha empresa, para os serviços que eu presto, que vão agregar uma experiência diferente para o meu cliente? Eu quero te falar que literalmente a única coisa que começa grande é monstro, só em filme, sabe? Como que de fato você pode começar um projeto, Zanata? Vamos falar na parte de administrativo. Como que você pode começar um projeto? Junta a sua equipe. Primeira coisa, elenca problemas. A grande falha dos projetistas de ar-condicionado é que ele simplesmente projeta aquilo que está no cucuruto dele e não pergunta para o cliente aquilo que o cliente quer. Não pergunta para o cliente quais são as necessidades do cliente, o que o cliente tem de desejo, o que o cliente espera. É um alinhamento de expectativa. Mas uma grande oportunidade para ter um projeto bem feito é você descobrir problema. Como assim? Cara, eu tenho um sistema que vai utilizar um pequeno espaço de entreforro. É ótimo quando você tem pequenos espaços de entreforro, mas ele vai ter um limite de capacidade. Então, se você tem, por exemplo, uma estrutura predial que te dá um pequeno espaço de entreforro, você vai ter que utilizar esse tipo de sistema. Não vai caber, por exemplo, um difusor linear, um sistema dotado de grande capacidade. Não vai caber, porque a estrutura do prédio não permite. Muitas vezes você quer implementar algo na sua área administrativa, na lida com o departamento técnico, com as equipes, mas você não testa, você não sabe qual vai ser a reação, você só chega descendo goela abaixo. Não, você tem que testar, você tem que descobrir os problemas, você tem que experimentar, você tem que ter essa reunião com a galera. Galera, estamos pensando em implantar isso, e o que vocês acham? Muitos vão ser do contra, tá? Muitos. Tem muitas pessoas que não são adeptas à mudança, não vão, o coração delas já fecha. Mesmo assim, isso não pode te brecar de implementar uma mudança. Como então, de fato, que você pode iniciar nessa área de projetos? Primeiro, eu gostaria até mesmo de comentar com você que não só em área administrativa, área comercial, uma área executiva como a minha, que coordena, executa obras, dimensiona, provê soluções para clientes, né? Desenvolve soluções de projetos. Você pode ser um projetista, um desenvolvedor. O que é um projeto? É algo que vai envolver uma série de atividades. É algo que você deseja alcançar. Não é algo que você vai fazer num simples estalar de dedos. Não abriu a fechadura, já não. Envolve uma série de coisas a serem feitas. Um projeto, por exemplo, de ar-condicionado vai envolver alocação de máquina, cálculo de carga térmica. Se você tem máquinas dotadas de dimensionamento de rede de dutos, se você tem hidráulica, dimensionamento de rede hidráulica, fechamento de cavaletes, fechamento de equipamentos, selecionamento de válvulas, de bombas, de torres. Então você está vendo tanto de coisas que envolve, mas você pode ser um projetista iniciante, nível básico. Nesse nível, quando você está no nível básico, você muitas vezes é o captador daquela oportunidade. Muitas vezes você não sabe. E eu quero te dizer, você não precisa saber tudo para você ser um projetista, um provedor de solução. Mas você tem que ter uma equipe que te dá esse embasamento. Você proveu a solução, mas você não sabe muitas vezes como que o cara vai desenhar, como que o outro de sua equipe vai calcular a carga térmica. Você está um projetista nível básico. Você sabe onde que você quer chegar, mas muitas vezes nessas horas você vai precisar contar de uma equipe. Opa, vou precisar desse tipo de pessoa. Um projetista nível intermediário, que é o segundo nível, ele muitas vezes já tem um pouquinho mais de expertise, já não está no nível básico ali, mais simples, ele já consegue tocar muita coisa sozinha, mas tem coisas bem específicas
que ele vai precisar de ajuda de outras pessoas. Ó, o Netão entrou aí também. E o projetista, só voltando um negócio para o projetista nível básico, lembra disso. Agrega isso não somente na área, de, por exemplo, de engenharia, como eu estou comentando com vocês aqui, projetos, sistemas de ar-condicionado, seja o que for, mas extrapola isso, né? Abstrai isso para a sua área administrativa, comercial, para o financeiro. Tem muitos projetos que você quer implementar. Que nível de projetista, de desenvolvedor de ideias e de soluções você é? Se você for, por exemplo, nível básico, como eu comentei logo atrás, muitas vezes os medos, os receios, as inseguranças, elas te bloqueiam. Elas vão te impedir de muitas vezes colocar esse projeto em prática. Por isso que é bom você estar numa equipe. Trabalhar sozinho é fria. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Adoro cafezinho de manhã, tá top. Mas ó, terceiro, então a gente falou, nível 1, projetista nível básico. Segundo, projetista nível o quê? Intermediário. A gente já comentou, você já tem um pouquinho mais de expertise. E o terceiro nível já é um projetista nível avançado. O que seria esse nível avançado? Ele já é um supervisor ou um coordenador de projetos. Normalmente esse tipo de pessoa, ele domina bem cada área do desenvolvimento de projeto. Então ele sabe muito bem da implementação, da aplicação, do desenvolvimento da ideia, de cada uma das etapas. Eu sou um projetista de nível avançado. Eu sei desenhar, eu desenho muito bem em AutoCAD, ao ponto de colocar muito cadista no bolso. Eu sou muito bom para desenvolver soluções, porque eu conheço uma infinidade, uma gama, um leque de opções a serem aplicadas no cliente. Por isso que é importante você entender a necessidade do cliente. Senão você pode estar oferecendo A, sendo que o cliente quer Z. Oh, meu Deus, é um dos erros mais comuns, de não fazer reunião como se fosse uma reunião de alinhamento de demandas, alinhamento de desejos e de necessidades. As pessoas não sabem o que o cliente quer, saem oferecendo na tora, nem sabe se é aquilo ali que de fato ele quer. Então, por ser um projetista de nível avançado, você já manja, pô, esse cliente tem um porte de valor de investimento desse nível. Esse sistema já não é adequado a ele. Opa, esse cara aqui ó, tem uma grana boa para instalar, mas ele não quer qualquer tipo de sistema, ele quer a tecnologia avançada, ele quer um sistema de automação. Cara, eu vou implementar esse projeto na minha empresa, na minha área administrativa, que vai envolver departamento técnico e comercial, um alinhamento. Mas é um projeto, cara, complexo e que pode trazer mudanças assim cabulosas. Faça o simples, pega o seu projeto de nível avançado e transforma ele em básico. Sabe? Pega pequenas ações e implementa. Não adianta nada você ter um ótimo projeto se não implementar. Não adianta nada eu ter uma ótima solução se muitas vezes eu não desenhar, apresentar para o meu cliente. Eu colocar no memorial técnico descritivo ali quais são as obrigações que aquele sistema, na hora de for adquirido, ele precisa obedecer. De eu mostrar para ele numa lista de quantitativo de materiais qual é a especificação que eu preciso. Você está entendendo? A questão dos níveis de um projetista, nível básico, nível intermediário, nível avançado. E você pode... Eu tô olhando minhas anotações aqui, viu, gente? E é top, é tão bom quando muitas vezes você anota. Isso é um projeto para mim. É um projeto de compartilhar com vocês aqui coisas que eu já vivo no meu dia a dia. Eu tenho compartilhado mais coisas no meu dia a dia porque eu sei que isso pode transformar a vida de pessoas, como já tem transformado. Tem pessoas que são meus alunos que o cara tá ganhando dinheiro, já ganhou mais dinheiro que eu em projeto. Eu lembro da época de projetista nível básico, que o valor que eu cobrava dos clientes para confeccionar um projeto era baixinho. Hoje, por ter uma expertise e conseguir ser célere na confecção de projetos, na confecção de soluções, o valor agregado é maior. Eu já não cobro aquele serviço, eu já não pego qualquer serviço. Um cliente me consultou ontem de um projeto que eu já tinha feito lá para a região de Caxias. Acho que é Caxias, não, Rio de Janeiro lá, interior do Rio. E eu já tinha feito para um herbário lá, e ele me pediu para fazer uma alteração. Eu não faço de graça. O meu tempo tem valor. Você sabe quanto que é o custo da sua hora homem, do seu HH? Ou você vai no chutômetro? Eu sei quanto que custa uma sentada minha. Eu até brinco com os meninos. Nas mentorias do curso de projetos, eu sempre comento isso. Cara, esse projeto aqui, eu levo 3 sentadas eu concluo ele. Que é 3 vezes que eu vou sentar na frente do computador para fazer ele. Ó, o Rogério Monte aí, firme e forte. Então eu mensuro
Você sabe quanto que custa a sua HH? Quanto que você pretende ganhar no mês? Divide isso por dias úteis. Dividiu por dias úteis, divide isso pelas horas dos dias úteis, você vai ter o seu valor do HH. Lógico, você tem que considerar imposto, essas coisas, tudo. Mas eu estou de uma forma bem simples. Só que daí você tem que saber mensurar o seu tempo. Projetista nível básico muitas vezes não sabe, não tem expertise de fazer aquilo. Então é difícil para ele mensurar. Então tem muitas vezes que as pessoas sempre vão vir com objeção. Nossa, eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Você pode estar no nível básico de projetista. Por isso que é bom você sempre fazer, você colocar em prática. Porque quanto mais prática você ganha, mais expertise você vai ter para fazer aquilo ali e avançar para o próximo nível. Como iniciar então? Como começar? Vou te dar uma dica, tá? Comemore os pequenos resultados. Comemore os micros resultados. Fez um projeto de splitzinho ali, fez um projeto pequeno, cara, que top, coloque isso em prática. Tem uma mudança ali para mudar algo da sua equipe administrativa, da área comercial, faça pequenas atitudes e comemore. Perceba a evolução do seu time, perceba. E um ponto importantíssimo, modelagem. Cara, vou te falar o tanto que isso transforma a minha vida como empreendedor, como engenheiro, como executor, como projetista. O que é isso, modelar? É você se inspirar, é você copiar de uma forma a pegar aquele conceito, aquele aprendizado e colocar em prática. Treinar para fazer mais, melhor solução e com menos tempo. É isso aí. É um ponto que eu vou até abordar aqui, Rogério. Sabe, o que é modelar? É você observar a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas agem, a forma que as pessoas reagem. Cara, eu modelo gente demais. Vocês não têm ideia o tanto de gente que eu modelo. Eu modelo atitudes do Elon Musk, eu modelo atitudes do Pablo Marçal, eu modelo atitudes do Job Ney, eu modelo atitudes do Rafa, eu modelo atitudes do José Rafael, eu modelo atitudes de tanta gente, do Flávio Augusto na área comercial, do Caio Carneiro, eu modelo atitudes de uma porrada de gente, do acelerador empresarial lá do Marcos Marques. Sabe por que você tem que modelar? Porque você já está pegando uma pessoa que tem expertise, que já é um projetista de nível avançado naquela área dela. Você está vendo a forma que ela faz e você está colocando em prática, adaptando para o seu dia a dia. E aí, você vai errar. E daí? Faça, mesmo assim. Errou, corrija, adapte e recomece. Não tenha vergonha de começar pequeno. Exemplo dos meus primeiros projetos. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz foi para loja, como se fosse escritório, um officezinho, né, em um prédio que usava fancolete. Nossa, eu tinha um medo de projetar adulto. Eu usava um calculator, não tinha tanta segurança. Cara, comece pequeno, mas vá ganhando autoridade, vá ganhando notoriedade, expertise, vá ganhando experiência. Estude, aprenda. Se você fez, errou, corrija, não fuja da raia, não fuja. Eu já errei em projeto meu, que eu tive que corrigir, falei, cliente, isso aí estava errado. Pra você ter ideia, já teve projeto que eu fiz uma vez para um hospital e a contagem das máquinas foi errada. E o cliente teve que fazer aditivo. E vieram me perguntar, isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Faltou 2 máquinas na contagem das listas. Elas estão representadas no projeto, mas na lista de quantitativo de materiais tem 2 a menos, precisa de 2 a mais. É isso mesmo, tá certo. Eu corroborei. Ou seja, o cara queria saber, entre aspas, quem era o culpado de ter errado. Eu assumi o erro. E daí? Assuma o erro, do seu fracasso, corrija e faça de novo. Não pare, não pare. Putz, como eu erro. E eu vou te falar, eu amo aprender com os meus erros. Mas eu odeio fracassar, eu odeio parar com os meus erros. Ruim demais quando você erra e para. Ruim demais quando você erra e desiste. Eu não desisto. Imagina se eu tivesse desistido do meu primeiro erro de projeto. Tem projeto que hoje eu te digo, eu tiro mais de 3 dígitos. Que projeto? Eu tiro. Mas não foi fácil o caminho para chegar até lá. Tem expertise de você executar coisas em campo, que me ajuda demais, visão de obra. Não seja um projetista que só fica sentado numa cadeira e não conhece do dia a dia da execução. Isso se aplica a todas as áreas. Você é um ótimo gerente comercial, mas não vende porcaria nenhuma? Que bosta de gerente você é. Você é um ótimo administrador, mas não põe a mão na massa? Só fica ali mexendo em planilhas em Excel? Você é um ótimo vendedor, mas não conhece a experiência do cliente de usar o seu produto? Que bosta! Você não conhece o uso do seu produto? Rogério Monte, eu sempre sugiro, sempre olhar cada projeto e tentar entender o que cada um pensou para aquela solução. Vou complementar o que o Rogério comentou. Essa reunião de kick-off, alinhamento de expectativa.
Não é você sair projetando, vou ser bem específico aqui, né? O equipamento mais cabuloso aplicado no ônibus espacial da SpaceX, sendo que o cliente muitas vezes não tem dinheiro para comprar um Fiat 147. Você quer especificar o SpaceX, mas o cara quer comprar um Golzinho 1.0. Você tem que alinhar a expectativa. Só que é um Golzinho 1.0 por fora, mas de dentro tem estofamento de Porsche. De dentro ele quer painel de McLaren. Então você tem que entender qual que é o alinhamento de expectativa do seu cliente. Você tem que entender qual que é o prazo que ele espera do seu projeto. Você precisa entender e conhecer. Aí é muito importante a questão de estudo, de modelagem, de conhecer o que o mercado te oferece. De você entender o que o mercado te oferece de solução. Quanto mais conhecimento, quanto mais expertise, quanto mais opções você tem para apresentar para o seu cliente, mais bem servido o seu cliente pode ser por você. Agora, se você conhece pouco, se você está só no seu mundinho, eu quero te falar, você precisa estourar as bolhas. Se você está só no seu mundinho, sai e conheça outros. Eu achei tão interessante, ontem lá no evento da LG Experience, né? Tipo o LG Climatiza, o tanto de instalador que tinha, de interior. Muitas pessoas ali mexem só com split. Sabe o que eu olhava? Eu não olhava com olhar de desenho, de forma alguma, mas eu olhava assim. A gente avançou como empresa. Como empresa, qual eu sou diretor, nós avançamos. Se eu tivesse continuado como spliteiro lá atrás, nunca estaríamos onde estamos hoje. Muitos desafios foram tomados. Eu lembro de uma obra que apareceu de água gelada, que nunca tinham feito aqui na empresa de um porte daquele. Eu pessoalmente nunca tinha feito, mas eu topei o desafio. Falei, eu vou aprender. Eu aprendi a mexer na rosqueadeira. Eu aprendi a corrigir os problemas do projeto hidráulico que tinha lá, dos problemas de balanceamento hidrônico que tinha lá. Se o Rogério Monte estiver aí, dá um salve aí, ó. Porque eu uso muitos produtos, por exemplo, a Pribaioco entrou aí, ó, lá da Armacel. Tinha muitos problemas de dimensionamento errado, de isolamento. Faltava uma porrada de coisa, então eu tive que aprender. Diferença das classes de isolamento, diferença de utilizar um balanceamento estático, do balanceamento dinâmico, de colocar uma válvula lá para controlar a vazão de água dos chillers, de controlar ali os sistemas primário e secundário, onde que eu colocar o bypass, a diferença de fazer de escolha de balanceamento estático ou dinâmico. Então tudo você tem que aprender, mas você tem que se submeter. Submeter àquela experiência. Literalmente, você não pode bundar. Você não pode ser medrosinho e sair correndo. Aceita o desafio, moço. Bola pra frente, vamos embora. Comece pequeno. Estude mais. Aquele que não é corajoso o suficiente para assumir riscos, não vai realizar nada na sua vida. Assuma riscos. Assuma. Estabeleça um plano de ação. Entenda as necessidades do seu cliente, os prazos, os tipos aplicáveis, né, o estilo que o seu cliente deseja, o espaço disponibilizado para aquilo. Se o cliente muitas vezes quer algo mais tecnológico ou quer algo mais pezão de boi, observe como os outros fazem. Essa ferramenta aqui que eu estou utilizando para fazer essa live, como isso aqui me ajuda. Eu virei um fotógrafo profissional depois que eu virei engenheiro executor de campo, que eu tenho experiência de campo, desde lá de 2013, um pouquinho antes. Eu tiro foto de tudo. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra eu falo, eu já vi uma obra feita desse jeito. O cara usou o suporte daquele jeito, ó. Cantoneiro, um perfil U, de 3 polegadas, de 2,5 na segunda alma. Qual que é a diferença de uma chapa tipo U na primeira para a segunda alma? Vou dar uma googlada aqui. Seja curioso. Tirei foto, nossa, que fechamento de ventilador top. Cara, o cara posicionou o equipamento desse jeito. Nossa, o Marcos Marques falou lá no acelerador empresarial. É a questão de qual que é a experiência que o cliente tem com o seu produto. Putz, como que eu posso otimizar ali minha área técnica, implementando ali os KPIs, os indicadores de performance. Coloque em prática. Não adianta você ter uma série de ideias se você não colocar em prática. Comece pequeno. Entenda por que eles fazem assim. É tão bom quando você... Por isso que eu não paro. Por isso que cada vez mais eu compartilho com você. E por isso que tem cada vez mais pessoas que ouvem aquilo que eu compartilho. Sabe por quê? Porque eles estão entendendo como eu faço. Eles estão entendendo e veem resultados no meu dia a dia. E falam, cara, se eu aplicar isso que esse jovem está falando, nos meus 35 anos, pode dar certo. E eu tenho aplicado aquilo que outros têm feito e tem dado certo. Pra você ter ideia, uma imersão do acelerador empresarial é caríssima, 25 pau. É caro pra caramba.
Mas tem muitas coisas que eu estou pegando no podcast que tem de graça no YouTube e aplicando no dia a dia da minha empresa, que tem feito assim mudanças surreais, mudanças extraordinariamente incríveis, utilizando conceitos de um podcast. Ensinos de uma mentoria que está gratuita. Agora, se você só escuta essas coisas, você não está disposto a aprender, meu querido, como eu sempre digo, passa o dedinho aí, vai para outra live, vai aprender outra coisa, vai curtir Reels. Eu falo curtir Reels que literalmente está na caixa do nada. Não condeno, você precisa ter esses momentinhos aí de estar na caixa do nada e estar pensando na lua. Mas boa parte do seu dia a dia você tem que produzir, entregar resultado. Você entrega resultado. Que nível de projetista você se encaixa? Responde aí nos comentários. Nível básico, nível intermediário e nível avançado. Nas diversas áreas da sua vida. Você já é o nível de coordenação e supervisão ou você está começando? E para finalizar, é muito importante que você tenha um acervo de ideias e exemplos de aplicação. Sabe? Assuma a responsabilidade, arrisque-se. Ter um acervo de ideias é literalmente você estar disposto a aprender como os outros fazem, o que eles aplicam, como que faz. Pegar aquilo ali, modelar como ele faz, como ele age, como ele reage, colocar em prática. Fechou? Galera, muito bom ter vocês aqui, compartilhar. Eu te passo um desafio, compartilhe isso com outras pessoas. Se isso aqui tem feito diferença para você, compartilhe com outras pessoas. Fechou? Tamo juntos e até a próxima.